Olá, seja bem-vindo ao EXP. Nós estamos aqui com uma questão de linguagens para fazer o caminho, a análise linguística. Sou Cláudia Fumi e vou acompanhar você. Não sei se você já fez alguma questão. Se já fez, vai ouvir de novo. Se não fez, é a primeira vez, mas vai ouvir outras vezes. Primeiro ponto, conhecer o comando, porque conhecendo o comando, eu já sei o que eu vou procurar. Nós temos aqui as perguntas ao final do texto. Opa, nós temos perguntas ao final do texto. Já vi aqui uma interrogação, já vi outra, uma terceira. Então, não preciso exatamente disso aqui. Elas estão relacionadas ao argumento. Argumento? Então, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui para procurar o que eu vou chamar de argumentos. Então, já comecei a entender o texto, mesmo que eu não tenha lido. Eu tenho argumentos aqui e tenho perguntas aqui. As perguntas ao final do texto estão relacionadas ao argumento, segundo o qual conto de fadas. Então vamos fazer o seguinte, esse comando está com uma pergunta indireta, tá? Eu vou só recolher o que eu preciso aqui para voltar e começar a ler o texto. Eu preciso entender que esse conto de fadas é o sujeito dessas formas verbais aqui, ó, tá? Contos de fadas manifestam, contos de fadas estimulam, contos de fadas favorecem, contos de fadas são inadequados, contos de fadas são adaptados. Então, agora eu já sei que eu tenho perguntas aqui e que eu tenho argumentos em relação a contos de fadas. Vamos ler o texto já de olho naquilo que a gente vai precisar. Vamos lá? Em nenhum outro tipo de literatura, ou seja, só no conto de fadas, a fantasia desempenha papel tão importante. Então, eu já começo aqui, vou até fazer meu rascunho, ó. Conto de fadas, primeira palavra importante aqui, a fantasia é importantíssima no conto de fadas. Desempenha papel tão importante. Sapos se transformam em príncipes, animais conversam com humanos, mesas se põem sozinhas e contratempos insolúveis se resolvem de um parágrafo para outro. Olha só, tudo isso que a gente leu agora, ou seja, essa frase inteira aqui, e que não é pequena, eu já entendi que é um exemplo, ou seja, uma comprovação de que a fantasia está lá nos contos de fadas. Então, essa frase inteira aqui eu não vou precisar usar, ela é só uma exemplificação. Essa falta de verossimilhança, esbarrei aqui, verossimilhança. Lá na hora da prova, eu vou ficar assim, sei o que é, não sei, consegui entender pelo texto, não consegui. Aqui você pode até parar um pouquinho e olhar no dicionário, porque você enriquece o seu vocabulário. Lá na hora da prova, a gente não vai ter isso, mas a gente tem os cuidados gramaticais. Olha só, quando se diz aqui, essa falta de verossimilhança, eu já estou entendendo que a fantasia é uma falta de verossimilhança, ou seja, ela está dentro daquilo que não é realidade. Essa falta de verossimilhança não afasta o leitor. Então a fantasia aqui não afasta o leitor. Pelo contrário, olho pelo contrário aqui, ó. Juntamente com o anonimato dos príncipes e princesas que não têm personalidade definida e vivem em terras distantes sem localização exata, ela, ou seja, a verossimilhança, facilita a identificação com os personagens. Deixa eu estudar rapidinho o que está aqui. Quando eu falo pelo contrário, eu estou negando essa informação aqui, não afasta, e estou colocando aqui o contrário do que é esse afastamento. É o caso de colocar aqui que ela facilita, ó, não afasta, pelo contrário, facilita. Tá vendo que esse tanto de letrinhas que eu tenho aqui já ficou muito menor? Como é que eu vou fazer agora para poder registrar aqui? Eu falei da fantasia, eu estou dizendo que a fantasia não tem uma verossimilhança, mas ela facilita a identificação. Então, no conto de fadas, o fato de ser fantasioso, vamos dizer assim, facilita o quê? A identificação, ou seja, a identidade, tá? O mundo da fantasia abre espaço para que coisas desagradáveis
que não seriam toleradas em outros tipos de história. Ah, isso aqui é importante, olha só. Eu apresentei agora coisas desagradáveis, tá? Vamos marcar aqui. Não seriam toleradas em outros tipos de história. Passa incólumes como, aí vem de novo a exemplificação. Bruxas comedoras de criancinhas. Olha, que absurdo se isso fosse num jornal, né? Anões cruéis que roubam bebês. Outro absurdo. Então, nesse caso aqui, as coisas absurdas, as coisas desagradáveis, elas são toleradas. Por quê? Porque é a fantasia do conto de fadas, tá? Então, a gente tem aqui as coisas, eu vou chamar de ruins, né? Que são toleráveis. Boa parte do fascínio dos contos, aqui ó, boa parte do fascínio dos contos tem origem justamente nesse mundo sombrio. Ah, então nós temos um mundo dos contos de fadas fascinante e o fascínio vem do mundo sombrio, das bruxas, dos anões cruéis. Contos de fadas não constituem sempre histórias agradáveis. Então quer dizer que há aqui um fascínio associado àquilo que seria o mundo ruim, o mundo sombrio, tá? Então, eu consigo agora entender a argumentação que está aqui. Nós temos a fantasia, a identidade, as coisas ruins e o fascínio pelas coisas ruins. Contos de fadas não constituem sempre histórias agradáveis polvilhadas com açúcar, como a Casa de Pão de Ló, de João e Maria. De novo, olha a estrutura que o autor usa. Ele coloca aqui, ó, não constituem, depois ele escreve, pelo contrário, as tramas são recheadas de malvadezas. Essa estrutura aqui é importante a gente perceber, porque facilita a leitura. Ele nega uma coisa, coloca pelo contrário e assume outra. Então, o que é a argumentação do autor do texto? Aquilo que ele assume. As tramas são recheadas de malvadezas. Vou colocar aqui, ó, malvadezas. Essa é a argumentação que eu estou encontrando aqui, que sobrevivem às dezenas de adaptações. Podem passar despercebidas, mas estão lá. Ou é inofensiva a história de uma menina. Ah, achamos a pergunta, olha só. Ou é inofensiva a história de uma menina e sua avó que são devoradas vivas por um lobo? Quando ele faz esse questionamento, ele está dizendo que não é inofensiva, ou seja, que as tramas têm malvadezas. Olha outra pergunta. Ou é inocente o conto da menina que é sequestrada e obrigada a passar a juventude trancada no alto de uma torre? Outra malvadeza. E o que dizer do bebê condenado à morte no dia do seu batizado? Outra malvadeza. Então, as perguntas aqui estão associadas às tramas recheadas de malvadezas. Eu já entendi o texto. Agora o meu papel é só analisar a questão para poder marcar aquilo que condiz com essa estrutura de texto. Retomem aqui e a gente vai observar. As perguntas estão relacionadas ao argumento segundo o qual, vamos lá, os contos de fadas manifestam aspectos obscuros da condição humana? Sim, elas são a malvadeza, as coisas desagradáveis, né? As bruxas comedoras de criancinha, os anões cruéis, a menina que é devorada viva junto com a avó pelo lobo, a menina que é sequestrada e o bebê que é condenado à morte. Olha só, aspectos obscuros, olha quantos. É essa a resposta? Aí a gente diz assim, já a letra A? Não sei, eu preciso jogar fora as outras. A letra B, por exemplo, eu vou começar aqui de novo. Contos de fadas estimulam a fantasia e a imaginação dos leitores. Não há nada aqui que diz que estimula a fantasia, diz que usa a fantasia. Então, essa forma verbal aqui joga a letra B fora. Letra C, começando de novo aqui. Contos de fadas favorecem a identificação com os personagens. Não, foi exatamente o contrário. Olha, não tem personalidade. Então, identificação aqui está fora. Letra D. Contos de fadas são inadequados para a maioria das crianças. O autor não fez menção a essa inadequação. Letra D, eu não vou nem parar para pensar, não é assim? Letra E, começando de novo aqui. Contos de fadas são adaptados aos valores de cada época.
Não, a gente viu ali que a gente tem o quê? A falta de verossimilhança, a gente tem aqui terras distantes sem localização exata, então a gente não tem essa identidade. Adaptados, está errado, não houve essa adaptação. 4, com certeza erradas, e a letra A, absolutamente confirmada. É só marcar o gabarito e partir para outra questão. Eu já estou esperando você lá. XP aqui sempre para você.